Olá, eu sou o professor Eugênio e vou estar com você nesse módulo especial no curso de Atendimento Educacional Especializado pelo IMEC, Instituto Mendonça de Educação do Cariri. Bem-vindo, bem-vinda a esta aula dinâmica tão especial que vai servir sim de grande argumento, vai servir sim de grande conteúdo para o teu conhecimento, para o teu dia a dia, dentro, em sala de aula, enfim, na educação. Bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Fica à vontade depois desta aula, você pode conversar comigo, pode interagir comigo, tá bem? Pode me chamar no aplicativo do WhatsApp, tá bom? No PV, pode me chamar, qualquer dúvida, e vamos interagir no decorrer desse módulo. O nosso módulo é Deficiências Múltiplas. Bem-vindo, bem-vinda. Então, o que é deficiência múltipla? Nenhum ser humano nasce totalmente perfeito. Há que se diga, segundo a ciência, que nenhum ser humano é 100% perfeito. Nós sempre vamos ter algumas dependências, algumas pendências. Vamos ter algo no decorrer do tempo para ser corrigido. Vamos ter algo no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso intelecto, no nosso físico, psicológico, psicobiológico. Nunca vamos ser 100%. O metabolismo do nosso corpo, desenvolvimento, intelecto, cognitivo, enfim, nunca vamos ser 100%. Entretanto, vale salientar que no decorrer da nossa vida, nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto gente racional, enquanto humanos, vamos sim nos aperfeiçoando dia a dia e corrigindo aquilo que pode ser corrigido, que muitas vezes quase tudo em nossa vida pode ser corrigido. Quando fala deficiência múltipla, pergunta: como é? O que sucede? Como acontece? Como identificar? De onde vem? Como realmente sabemos que é a deficiência múltipla? De onde vem? Vamos então. A deficiência múltipla, ela é a ocorrência de duas ou mais deficiências. Ou seja, quando fala múltipla, logo não é só uma. Pode ser duas, são várias. E às vezes nós nos deparamos com essa situação em sala de aula quando identificamos no aluno algumas das deficiências que ele traz consigo. Às vezes nós conseguimos identificar, mas não conseguimos de uma maneira crítica científica, de maneira adequada, colocar não diagnóstico, não diagnosticar, mas identificar cientificamente do que se trata aquela criança, aquele jovem ou até mesmo aquele adulto na sua deficiência, no seu aprendizado, no seu dia a dia. E essas deficiências múltiplas acontecem de uma ou duas enfermidades, duas deficiências, três, de maneira simultaneamente acontecem, desenvolve, sejam deficiências intelectuais, física, ambas combinadas entre si. Não existem estudos que comprovem quais são as mais recorrentes. Não tem assim uma definição quais são as mais recorrentes ou se uma puxa a outra. Isso é muito dinâmico. As causas podem ser pré-natal, ou seja, dentro do desenvolvimento, na gestação, a mãe, ela não toma conhecimento, mas no acompanhamento, no seu pré-natal, o médico, a medicina tem a capacidade de identificar, tá bom? Por isso o pré-natal é de grande valia. O pré-natal é quem é responsável para identificar qualquer deficiência por má formação cefálica, física e por infecções virais. São várias, rubéolas ou doenças sexualmente transmissíveis, que também podem causar deficiências múltiplas em indivíduos adultos se não tratadas. Ou seja,
os casais, a relação realmente tem que estar em tratamento, tem que estar em acompanhamento, tem que fazer exames. Esse pré-natal ele é super importante na identificação precoce, caso chegue a ter ou tenha o bebê. Durante o pré-natal, a identificação é de grande e suma importância. Segundo a Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos e dos Múltiplos Deficientes Sensorial, o modo como cada deficiência afetará o aprendizado no decorrer da vida, no decorrer do tempo, em sala de aula, aquela criança que está em desenvolvimento com a comunicação visual, comunicação da fala, da palavra, varia de acordo de grau em grau, de comprometimento propiciado pela deficiência, ou seja, associados aos seus estímulos sensorial, que essa pessoa vai receber no longo da vida. Como assim, professor? Vejamos, muitas vezes nós nos deparamos com um aluno em sala de aula e detectamos que ele tem uma deficiência visual. Eu posso dizer que um professor, um pedagogo, enfim, o acompanhante de sala de aula, aquela pessoa que está em sala de aula, monitor, auxiliar de sala, ele tem a capacidade de perceber quando a criança tem deficiência visual. Ele consegue identificar. Quando a criança tem dificuldade de enxergar, quando a criança olha para o quadro e fecha os olhos, estica os olhos, só falta dilatar a pupila. Quando a criança olha para o quadro e percebe-se que ele está esticando a sua vista para tentar enxergar. É uma identificação notória. É muito visual o educador em sala de aula em identificar, perceber que esse aluno tem uma deficiência visual. Aquela criança em sala de aula, adolescente, que você percebe que ele tem dificuldade quando você fala e ele não consegue ouvir bem. Um dos testes mais que eu acho interessante é quando o professor fica de costa para o aluno, de frente para o quadro, e o professor começa a falar. E alguns alunos, um aluno ou dois, você percebe que ele fica sempre te perguntando: como é, professora? Como é, professor? Quando esse aluno, essa aluna, ele fica perguntando, justamente nas vezes que você fica de costa para ele, de frente para o quadro, é porque ele traz consigo uma deficiência auditiva de pequeno, médio grau, ou até mesmo um grau avançado. Esse aluno tem dificuldade, e essa deficiência, falo, visual, auditiva, obviamente, haverá sim de atrapalhar o desenvolvimento da inteligência, o conhecimento, o cognitivo dessa criança. Como lidar com as deficiências múltiplas na escola? Como? De acordo com a psicopedagogia especializada em educação psicomotora inclusiva e neuropsicopedagógica, segundo essa ciência, a melhor forma de como lidar com essa situação, a orientação que deve ser feita deve ser caso a caso observado, dependendo dos tipos de grau de comprometimento do aluno. Mais do que somatório às suas deficiências do tipo de grau, é preciso levar em conta que há consequência nos diversos aspectos do desenvolvimento da criança que influenciam diretamente a sua maneira de conhecer o mundo externo, desenvolver as suas habilidades no decorrer do tempo da sua vida, nas suas atividades e habilidades adaptativas. Assim, aponta que é preciso, mais do que uma dinâmica de um acompanhamento profissional de grande capacidade, de grande conhecimento, diante desse aluno com a deficiência, ficar atento à competência do aluno com deficiência múltipla, usando as suas estimulações, ou seja, a estimulação sensorial, visual, e buscando de forma variada
de comunicação com essa criança, observação, e assim observar, identificar de maneira favorável, sem constrangimento, com discrição, e interagir com esse aluno, com essa criança, uma vez identificando, uma vez tendo resoluções de caso, obviamente caminhando para uma adaptação, caminhando para uma nova adaptação em sala de aula e até mesmo no seu meio familiar. Pessoal, é muito constrangedor, vale salientar que é muito delicada a nossa situação quando o professor identifica esses transtornos, essas deficiências, seja qual for, no aluno. Porque sempre em sala de aula o professor, a pessoa responsável pela sala de aula, o educador, ele enfrenta dificuldades, não só por parte do seu aluno, a criança, mas também pelos pais. Muitos pais têm resistência. Muitos pais têm grande resistência em querer aceitar que o seu filho, a sua filha, traz consigo uma deficiência. Há um preconceito implantado, há um certo receio, que nós chamamos de resistência, de aceitação, por parte de muitos pais. Quando o educador se aproxima, chega até os pais e diz: olha, o seu filho, ele aparentemente sofre de alguma deficiência visual, física, auditiva, ou até mesmo intelecto. É muito delicado. Não somente a deficiência, a resistência dos pais, familiares mais próximos, depois o acompanhamento, o cuidado e o tratamento. Tá? No Brasil existe cerca de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Já pensou? Segundo a pesquisa, 45 milhões, um terço da população brasileira tem alguma deficiência. Certamente uma parcela importante da população que ainda precisa de atenção, de mais políticas públicas para atender às suas necessidades. Dentro desse contexto ainda existe as pessoas que convivem com um ou dois tipos de deficiência ao mesmo tempo. Essas pessoas possuem a deficiências múltipla. Ou seja, já pensou? A pessoa, o adulto ou a criança, ainda, como se não bastasse, não enxergar muito bem, ainda tem problema auditivo. Às vezes tem uma deficiência física e ainda tem uma deficiência ainda no que diz respeito ao seu cognitivo, o seu intelecto. Ou traz consigo a deficiência física e ainda traz também, ainda tem uma deficiência visual ou auditiva. É muito comum, geralmente, identificarmos que a pessoa tem uma deficiência em um dos seus órgãos, no seu corpo físico, e notoriamente percebemos que ainda tem outra deficiência para ser resolvida, para ser readaptada. Dentro desse contexto, deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências, primeiras como física, visual, mental, auditiva, na mesma pessoa. Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla possuem atraso no seu desenvolvimento intelectual, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do cotidiano. Não somente tem problema, dificuldade no desenvolvimento, em aprender, como também no seu dia a dia, em administrar sua própria vida, administrar suas coisas, seu lar, sua casa, seus negócios, administrar a própria vida. Obviamente, é lógico, uma vez que essas deficiências múltiplas acompanham o indivíduo, a pessoa, logo terá dificuldade no seu dia a dia. E o pior ainda, como não se
fosse pouco ainda, como se não bastasse, muitos têm deficiência múltipla e não quer aceitar. Aí já não é mais uma resistência por parte dos seus familiares, a resistência por parte do próprio indivíduo. Alguém diz, olha, você tem que usar um óculos. Você dirige e passa por cima do buraco, você ia bater no carro. Você tem que rever, você não enxerga bem, principalmente à noite. E a pessoa teima e insiste em dizer que dirige muito bem, até pode dirigir muito bem, só que não consegue enxergar. Pode até ter uma locomoção motora de alto grau, primeira, mas o campo visual é distorcido. O campo visual está comprometido a uma deficiência visual. No entanto, a política nacional dedicada para a deficiência múltipla, como a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primária, visual, auditiva, física e mental, com comportamento que acarretam atraso em desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Quando diz atraso no desenvolvimento global, é tudo. Quando se tem deficiência múltipla, o atraso é global. E às vezes a pessoa não aceita e cria desculpas, cria histórias, cria situações para se defender. Por conta da vergonha, né? Isso, o constrangimento, e assim com a sua resistência não consegue se desenvolver globalmente no decorrer da vida e do tempo. O que causa as deficiências múltiplas? Ora, a causa pode ser diversas, proveniente de fatores que ocorrem durante a gestação, que já foi citado, durante o nascimento, a hidrocefalia, líquido nos vasos sanguíneos da parte cefálica, que ocorre durante a gestação, ou até mesmo decorrente de acidente, queda, acidente automobilístico, intoxicação, tumores, etc. O que causa uma deficiência múltipla são qualquer acidente ou incidente, intoxicação na gestação, tumores, algumas doenças virais que comprometem a audição. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é surdo. E o que foi? Foi uma febre de alto grau que ele teve. Uma febre muito forte na sua infância. E essa febre foi acompanhada de uma outra patologia. Essa febre decorrente de uma patologia que ocasionou na infecção dos seus tímpanos. E ele ficou surdo. Cresceu uma criança surda, obviamente demorou o tratamento, hoje ele é surdo e quase mudo. São vários fatores decorrentes no dia a dia da pessoa, ocasionalmente acidente e outros que podem levar a ter essa deficiência. Um acidente, uma catástrofe, um acidente de carro, de moto e assim por diante. Amputar um braço, amputar uma perna, passar a ser um cadeirante. Além de ser cadeirante sem conseguir andar, não ter os movimentos dos braços ou das pernas. E assim por diante. O que causa são esses fatores. Características gerais da criança com múltipla deficiência. A criança com deficiência múltipla apresenta características que diferenciam das outras. De maneira geral, elas costumam apresentar dificuldade na abstração de rotinas diárias, dificuldade na comunicação interpessoal em casa, com a família, dificuldade no reconhecimento de pessoas da sua convivência, presença de movimentos corporais involuntários, respostas mínimas e estímulos causados por barulhos, toques e etc., necessitam de instruções organizada e sistematizada. Tipo de múltiplas deficiências. De acordo com os pesquisadores, a deficiência múltipla pode ser separada da seguinte forma: física e psíquica.
associa a deficiência física à deficiência intelectual múltipla. Associa a deficiência física a transtorno mental múltipla, sensorial e psíquica. Presta atenção. Associação à deficiência auditiva associada à deficiência intelectual. Associa a deficiência visual à deficiência intelectual. Associa a deficiência auditiva aos transtornos mentais. E a associação perda visual e transtorno mental. Auditiva mental e visual e mental. Sensorial e físico. Sensorial e física. Associa a deficiência auditiva à deficiência física. Aí de física. A associação à deficiência visual, deficiência física. Física, psíquica e sensorial. Olha só. Associa a deficiência física, deficiência visual e deficiência intelectual. 3 deficiências. Associa a deficiência física, deficiente, auditiva e intelectual. Associa-se agora ainda em sensorial, psíquica e física. Associa a deficiência física, auditiva e visual. Essas correlações das deficiências físicas que acompanham muitas vezes a criança, o jovem e o adulto. E como lidar com essa deficiência em sala de aula, na escola? A maneira como cada deficiência afetará o aprendizado de tarefas simples, as mais simples do dia a dia, depende do seu grau de comprometimento. Entretanto, a quantidade de estímulos recebidos ao longo da vida também vai influenciar nesse aprendizado e desenvolvimento cognitivo da inteligência da criança, na sua comunicação no seu dia a dia. Ou seja, a criança tem uma perda auditiva, mas ela é atenta, ela é estimulada a ouvir. Ela é deficiente auditiva, mas essa criança, ela sempre foi, ela é estimulada a ouvir sons, barulhos, a ter uma atenção ao que o cerca. Uma deficiência visual, mas ele é acompanhado, ele é tentado a sua atenção palpável, do entendimento do que está na sua frente, para a sua atenção. Essa deficiência múltipla, quando acontece, tem acompanhamento pela família, quando há um estímulo no seu dia a dia, em casa, na escola, há uma facilidade maior de lidar, de superar suas deficiências, suas crises de aprendizado intelecto cognitivo. Ou seja, nada está perdido. Dá à criança a oportunidade de escolha, estimulação constante da comunicação, estimular a criança a ouvir, a se comunicar, não excluir a criança, colocar a criança para interagir com as outras crianças, colocar as crianças para interagir com essa criança, estimular interação com o ambiente natural, com pessoas e objetos, colocar essa criança para interagir com a natureza, com o campo de vida, e a aprendizagem centrada na experiência de vida real. Levar a criança que tem deficiência para o mundo real e fazer com que ela seja participante. Organização e estruturação dos ambientes. Ora, preparar o ambiente para essa criança, para essa pessoa. Se a criança tem realmente um grande grau de deficiente visual, preparar o ambiente em sala de aula, em casa, para que essa criança não sofra acidente, para que não saia batendo nas coisas. A criança que tem deficiência auditiva, mesmo leve, que o professor tenha uma atenção específica para falar com esse aluno. Se tem uma deficiência física, fazer com que essa criança possa interagir em sala de aula, não seja limitado na sua cadeira de roda, com as suas moletas e assim por diante.
e na sua limitação, deficiência, intelecto, mental, levar essa criança ao mundo real, no ambiente e no seu dia a dia e nas relações interpessoais, fazendo com que essa criança, essa pessoa, se sinta segura, se sinta útil, se sinta gente, se sinta humana e capaz de conviver com os demais em sociedade, família, no mundo globalizado. Deficiências múltiplas, várias deficiências, 1, 2 ou 3. E vale salientar, tem casos específicos, onde chega até mesmo ter 4 deficiências ou mais, tá bom? Fiquemos atentos para esse módulo. Vou deixar você depois com o material e uma pequena atividade. Tá bom, então? Até a próxima, até o próximo módulo. Tudo de bom, até a próxima.